Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Diego aqui da Ecomp de Pirajuí, eu sou professor de informática, tá? Hoje a gente está na nossa segunda aula e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre os componentes do computador, tá? Muita gente tem notebook, tem um computador em casa, sabe que é composto de várias peças, mas na verdade a gente não sabe o nome de cada uma delas, tá? Então a gente vai começar aqui, eu vou explicar para vocês, na verdade, o que é o hardware. O hardware, pessoal, é a parte física que a gente tem do computador, tá? Os alunos nossos que estão assistindo esse vídeo, para vocês prestar um pouco de atenção, porque isso geralmente cai em concurso público, muitas das vezes cai. Na parte de informática cai perguntando componentes que são os hardwares, tá? Então aqui na minha bancada eu tenho montado, eu vou começar a mostrar para vocês cada componente de um computador, tá? Primeiro, gente, a gente vai começar pela fonte de alimentação, é aquela parte que fica atrás do computador, onde tem uma ventoinha que serve para refrigerar esse equipamento aqui. Então o que esse equipamento faz? Como vocês podem ver, aqui ele tem bastante cabo, tá? Ao cabo que a gente alimenta a placa-mãe, alimenta o nosso HD, tá? Então, o que acontece? A energia ela vai sair da sua rede elétrica, sendo ela 110 volts ou 220 volts. Aqui ela vai fazer a conversão de energia e vai passar a energia necessária para a gente dar funcionamento na nossa máquina, tá? Então o computador ele funciona de 12 volts a 5 volts. Então a função da nossa fonte é essa daqui. Geralmente, quando se queima, o computador não liga, a maioria das vezes é essa peça aqui que está danificada ou não está funcionando, tá? Então agora vamos seguir aqui. Essa daqui é a nossa conhecida placa-mãe, ou motherboard, como o pessoal conhece. Então é uma placa-mãe, tá? Mais antiga, separei ela para mostrar para vocês. Então aqui vocês podem ver que tem vários componentes nela. Os encaixes de memória, o encaixe para o processador, o encaixe para placa de vídeo, placa de rede, entrada PCI, PCI Express. E aqui é aquela parte de trás onde a gente vê no nosso computador que fica para fora. Então entre elas aqui a gente tem a nossa entrada VGA, tá? A gente tem a nossa entrada aqui USB, a gente tem uma entrada HDMI nessa placa, duas entradinhas para cabo de rede, e aqui a gente tem a questão do som. Então quando o nosso computador está lá em pé na nossa casa, a gente só vê essa parte de trás, mas na maioria das vezes a gente não vê a placa-mãe como ela é, tá? Então essa daqui é uma placa-mãe, ela tem 4 entradas para memória RAM, ela tem a entrada para o processador e os seus outros componentes, entre eles capacitores, para poder transmitir a energia para onde a gente quer que chegue, no caso no processador ou na memória. Agora eu vou passar mais uma vez aqui. Então, pessoal, um erro cometido por muitas pessoas é chamar essa peça aqui, ó, que a gente tem na mão, tá? Que às vezes fica tudo isso dentro. Às vezes a gente chama isso daqui de CPU, tá? Então, na verdade, gente, isso daqui não é um CPU. Isso daqui nada mais é uma caixa. Alguns conhecem como caixa, gabinete, torre. Então, isso daqui, o nome dele seria isso daqui que eu falei para vocês, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o que seria o CPU de um computador, tá? Então, gente, ó, o CPU no computador é essa pecinha aqui, que é conhecida como processador. Então, às vezes vocês veem em configurações i3, i5, i7, AMD. Então, isso daqui é o processador, isso daqui é o cérebro do computador. Isso daqui, então, ele faz todo o processamento dos dados que a gente está usando e para mandar para o usuário final. No caso, seria passar para a tela, fazer um processamento, enviar alguma coisa. Então, gente, isso daqui é o CPU, tá? Então, gente, o modo certo da gente falar, isso daqui, gabinete, torre, caixa e o CPU, nada mais é que esse chipzinho aqui, que é o nosso processador, tá, gente, ó? Então, o processador, ele tem o seu encaixe na placa-mãe, tá? Eu não vou conseguir encaixar aqui porque esse processador é diferente, mas ele tem o seu encaixe aqui na placa-mãe e a sua trava aqui. Esse processador é diferente, então a gente não vai conseguir encaixar ele perfeitamente, tá? Pessoal, acima do processador, a gente tem uma peça, tá? Que ela é composta por uma parte de alumínio, um ventiladorzinho em cima que a gente conhece como ventoinha, tá? E uma parte de cobre embaixo,
que algum deles tem, tá? Então, o que acontece? O processador, por esquentar bastante, então o seu calor passa por aqui, passa pelo alumínio e ele é jogado para fora por essa ventoinha aqui, tá? Então, isso daqui, ele vem encaixado em cima do processador, tá? A gente encaixa ele aqui, então uma trava. Onde esse equipamento é acoplado em cima do nosso processador para fazer o processo de resfriamento do equipamento, tá? Então aqui, gente, é o cérebro do nosso computador. Então tudo que é processado, tudo que é feito, ele é feito por essa peça aqui, tá? Que está debaixo desse dissipador nosso de calor aqui. Pessoal, o outro erro também, que a gente sempre mete, a pessoa pergunta sobre as memórias, tá? Então o computador, ele é composto de dois tipos de memória, tá? Então a gente tem uma memória RAM, que é esse pentezinho aqui, e a gente tem a memória secundária, que é o HD, que é esse disco aqui, uma coisa pesada, tá? Não pode ser derrubado ao chão, por quê? Porque assim como um disco de vinil, ele tem um disco aqui dentro dele, tem uma agulha, que essa agulha faz a leitura de todos os nossos arquivos, todos os nossos componentes aqui do Windows, tá? Então ele é no computador, ele vai aqui junto com a placa-mãe, tá? Aí a gente tem esse cabinho aqui, que é o cabo de dados, tá? Que é o cabo SATA que a gente conhece. Então, na verdade, esse cabo aqui, ele é para transmitir os dados, os arquivos do HD. Então aqui você pode ver, ele tem dois encaixes aqui, né? Então a gente coloca numa posição e ele é plugado à nossa placa-mãe na nossa entrada SATA, tá? Então ele fica aqui, tem as suas entradinhas, então o HD nessa parte aqui do cabo a gente transmite dados. Ou a gente recebe da placa-mãe para o HD ou a gente manda do HD para placa-mãe. Isso depende do processamento que a gente fez, tá? Pessoal, e a última é a memória RAM, tá? O pessoal confunde muito, às vezes quando a pessoa tem um problema na memória RAM, a pessoa fala assim pra gente, trocando essa memória, eu vou perder os meus arquivos, vou perder tudo que eu tenho. Na verdade não, pessoal, essa memória aqui, de um grosso modo, ela é uma memória temporária. Então, para diferenciar o HD da memória RAM, eu vou explicar para vocês mais ou menos. Então vamos supor assim que a gente esteja em um prédio de mais ou menos uns 5 andares, tá? Onde a gente vai fazer um estudo, no caso ele seria uma biblioteca. Então todos os livros que a gente precisa para fazer o estudo no dia de hoje, eles estejam lá no 5º andar, tá? E a gente vai para o nosso local de estudo, que é no primeiro. Então, pessoal, os livros eles vão ficar todos salvos aqui. Então, na verdade, aqui ele vai ficar salvo. E a gente vai levar os livros lá para o 1º andar para a gente usar eles temporariamente. Então a gente vai levar ele lá para o 1º andar. Então depois que a gente estudou, a gente vai voltar os livros lá para o seu andar e vai esquecer eles lá. Então eles vão estar armazenados aqui. Então isso daqui, gente, é uma memória temporária, tá? Então é aquilo lá, quando a gente está abrindo páginas de internet, abrindo arquivos no Word, então é tudo temporariamente, ele fica salvo aqui. Tanto é que depois que você desliga o computador e liga, ele vai estar salvo tudo aqui. E aqui é uma memória temporária, tá? Então, pessoal, quando o problema maior, quando a gente perde dados, tem alguma questão de perder dados, é a questão desse cara aqui, ó. Esse cara, às vezes, ele tá danificado, tal, tudo, então a gente acaba perdendo todos os nossos dados, tá? Então, pessoal, basicamente é isso. E para finalizar, né, a gente tem aqui também o nosso amigo, agora a gente sabe o nome dele, que é o gabinete, ou torre, ou caixa. Então, pessoal, tudo isso daqui é um conjunto que a gente coloca dentro dessa caixa aqui. Então, esse daqui é conhecido como nosso PC, computador pessoal, né? Que a sigla significa Personal Computer. Então, computador pessoal conhecido como PC, tá? Agora eu vou mostrar aqui para vocês, gente, mais ou menos como fica uma máquina dessa montada. Eu não vou conseguir ligar ela porque alguns componentes dela não funcionam, tá?
Então aqui, pessoal, ó, a gente tem todos os nossos componentes. Então a gente tem a placa-mãe, a gente tem a nossa memória RAM, a gente tem o nosso HD, nossa fonte de alimentação, que é para fazer tudo isso daqui funcionar. O nosso processador está embaixo. Então isso é um computador montado, tá? Notebook, gente, ele é a mesma coisa, porém é mais compacto. Por quê? Por o notebook ser mais fino, o tamanho dele ser menor, então ele acaba sendo bem menor. Mas o fundamento do funcionamento dele é a mesma coisa, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o funcionamento do computador, tá? O pessoal do laboratório que faz curso lá com a gente, vou pedir para vocês, pessoal, dar uma lida mais a questão dessa parte aqui de hardware para concurso público, que muita gente aí tem interesse em futuramente fazer um concurso aí. Isso, pessoal, eu já vi bastante vezes que cai, tá? Às vezes uma perguntinha aqui que a gente, alguma coisa que a gente falou aqui pode cair, tá? E espero que nessa aula vocês tenham aproveitado alguma coisa. Pessoal de manutenção de computador, às vezes eles sempre me perguntam sobre o que é soquete, nada mais é que é o encaixe da placa-mãe. Então, eu vou pedir para vocês fazer o seguinte, vocês vão pesquisar para mim tipos de soquete de computador, o que é o soquete de computador, tá? Outra coisa também, ponte sul e ponte norte da placa-mãe, o que é, para que serve. Eu vou pedir para vocês que assim que a gente retornar, vocês falem sobre isso que a gente falou e o que significa cada ponto desse do computador. Pessoal, então mais uma vez eu estou finalizando aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? E até uma próxima aí, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês, até mais.